Quem é que trouxe Bíblia? Gênesis 45. Eu pensei, por agora vou terminar a série, senão os irmãos já não aguentam falar do José. Vai ser a última lição. Do sonho ao destino. Esta é a lição número 9, creio eu. E nós temos vindo a meditar que Deus deu um sonho a José e Deus tinha um propósito, ou tenho usado esta palavra, um destino para a vida dele. Esse sonho que Deus lhe deu, ele tinha cerca de 17 anos de idade. E ele deu o primeiro passo na direção desse propósito aos 30, porque foi a essa idade que ele foi falar ou foi chamado à presença de Faraó. E houve depois mais 14 anos aí pela frente, 7 anos de abundância, 7 anos de escassez. Mas entre esses 17 e os 30, existe uma caminhada. E nessa caminhada, Deus usou para o preparar, para preparar o seu caráter, para que ele pudesse suportar esse propósito específico que Deus tinha para a vida dele. E assim também Deus tem um sonho para cada um de nós e Deus tem um propósito para cada um de nós. E nós também temos uma caminhada a trilhar. E temos falado de várias provas, do orgulho, do poço, do palácio, da prova. São várias áreas que nós temos tocado, que o propósito de Deus é preparar a nossa vida. O propósito de Deus é construir o caráter de Cristo em cada um de nós. E provavelmente quando alguns de vocês, ao ouvirem todas estas semanas esta série, Deus tem um propósito para José, e Deus tinha um propósito para José, e Deus tinha um destino para José. Provavelmente a pergunta, às vezes pode vir à nossa mente, e qual é o propósito de Deus para a minha vida? Sim, já percebi o José, já entendi, glória a Deus por aquilo que ele fez, mas Deus, qual é o teu propósito para a minha vida? E eu gostaria de responder a essa pergunta, não com detalhes, porque eu não sou Deus, mas dar algumas pistas, alguns conselhos que nos podem ajudar a nós percebermos qual é o propósito de Deus para a nossa vida e entrarmos nesse propósito. E em Gênesis capítulo 45, nós vamos ver aqui um relato que foi o encontro de José com os seus irmãos. Lembrem-se que aos 17 anos foi quando ele foi rejeitado pelos irmãos. Passaram-se muitos anos, 22 anos até Gênesis 45. Porque aos 30 ele foi chamado à presença de Faraó. Seguiu-se. Não é esta ideia que tudo o que aconteceu foi vontade de Deus. Foi vontade de Deus ele ser vendido. Foi vontade de Deus ele ser rejeitado. Foi vontade de Deus ele ir parar à prisão. Não é isso que eu estou a dizer. Porque a soberania de Deus nada tem a ver com isso. Há muita coisa que eu creio que não é a vontade de Deus. É a vontade do diabo, é a nossa vontade, é as circunstâncias da vida, às vezes nem sabemos o que é. É muita coisa. Quem é que está a entender? O que eu estou a dizer é que a soberania de Deus é que por detrás de tudo, por detrás dos factos, por detrás dos atos, por detrás das decisões, por detrás das intenções, por detrás das circunstâncias, por detrás das ocasiões, por detrás de tudo o que acontece, por detrás de toda a maldade ou bondade, acima do pai, da mãe, do chefe, do pastor, do governo, de tudo, está Deus. Diga ao irmão ao lado, Deus. Deus.
Eu não estou a dizer que tudo o que acontece é Deus que fez, não. E o que ele está a dizer também, assim, olha, foi Deus que fez com que vocês me vendessem, foi Deus que fez com que vocês me rejeitassem, foi Deus que fez com que a mulher de Potifar mentisse e foi parar à prisão. Não é nada disso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que Deus é soberano. Todas essas coisas podem acontecer, mas nenhuma delas pode impedir o propósito de Deus se cumprir na nossa vida. O único que pode impedir isso somos nós. Porque Deus tem a capacidade que, através de todas essas coisas, boas e más, de construir o caráter de Deus. Fazer com que as coisas más, apesar de elas terem acontecido, embora não seja a vontade de Deus, quando temos a atitude correta diante de Deus, Ele é capaz de transformar essas coisas más em coisas boas para nós. Ou seja, crescermos, aprendermos, amadurecermos, criar o caráter de Cristo em cada um de nós. Por isso é que ele diz, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem, não é para o bem-estar. Diga ao irmão lá, bem, não é bem-estar. Há muitas coisas que a gente vive que não é bem-estar, é mal-estar. Mas quando temos uma atitude, é bem para aquilo que é útil, para aquilo que é benéfico, que nos acrescenta, que nos amadurece, que nos fortalece, que nos faz crescer, daqueles que são chamados, segundo a promessa de Deus, são filhos de Deus. Então, por detrás de tudo, quando falamos que Deus é soberano, é que Deus faz o que quer, quando quer, na hora que quer, quando Ele determinar, porque Ele não tem que dar contas a ninguém, Ele é soberano. Então, Deus não nos perdeu de vista, independentemente do que possa estar a acontecer na tua vida, independentemente da forma como tu te possas sentir, Deus não te perdeu de vista. Ele é soberano. E independentemente daquilo que está a acontecer, que aos meus olhos eu possa pensar que cada vez estou mais longe daquilo que é o meu desejo, daquilo que eu creio que é o desejo de Deus para mim, daquilo que eu creio que é a vontade de Deus, que é o propósito de Deus, também não importa. Deus é soberano. Quando Ele entender, na hora que Ele entender, da forma que Ele entender, usando quem Ele entender, Ele, operando Deus, ninguém pode impedir. Diga, irmão lá, Deus é soberano. Deus é soberano. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é ser fiel. Eu creio que Deus tem um propósito para a minha vida. E enquanto eu caminho, muita coisa acontece, coisas que eu compreendo, coisas que eu não compreendo, coisas que eu não sei qual é a vontade, porque é que isso aconteceu, nem faz sentido isso acontecer, mas Deus é soberano. Ele não me perdeu de vista. Ele ama-me. Deus ama-te. Diga, irmão lá, Deus não te perdeu de vista. Terceiro conselho. Primeiro é crer que Deus tem um propósito para a tua vida. Segundo, entenda ou acredita ou precisamos entender que Deus é soberano. Independentemente do que possa acontecer, acima de todos os factos está Deus. E Deus é maior que tudo e que todos. Terceiro, descobre, reconhece e utiliza os teus dons. Descobre, reconhece e utiliza os dons que Deus te deu. Descobrir, reconhecer e utilizar. Romanos capítulo 12. Às vezes nós temos esta conversa, pastor, eu cá não sei fazer nada. Isso não existe. Não há ninguém que não saiba fazer nada. Obrigado pelo vosso entusiasmo. Mas todos temos talentos que Deus nos deu. E temos talentos que são naturais, que já nascemos com eles. Outros desenvolvemos durante a vida. Romanos 12, 4 diz assim: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, estou a ler na nova versão internacional, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo.
Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. 3 coisas que percebemos aqui. A primeira delas é que é Deus que dá dons. Deus capacita cada um de nós. Deus dá dons, dá capacidades. Segunda coisa que percebemos aqui é que há diversidade. Há diversidade de dons, de operação e de ministérios. É isto que diz lá em 1 de Coríntios, capítulo 12. Não, Deus aprecia a diversidade. É só olharmos à nossa volta. Não temos de ser todos iguais. Não é suposto ser todos iguais. E terceiro, os dons servem para abençoar ou beneficiar outras pessoas. É Deus que os dá. Há diversidade. E eles têm um único propósito. Não é beneficiar a nós, é beneficiar outros. E a melhor maneira de nós descobrirmos os nossos dons e reconhecermos é nós observarmos a maneira como Deus nos criou, porque nós somos únicos. Provérbios 27:19 diz que assim como a água reflete o rosto da gente, o coração mostra o que a pessoa é. O coração representa a fonte de todos os nossos estímulos. O que é que tu gostas? O que é que tu amas fazer? O que é que tu tens jeito? O que é que sabes fazer? Quais são os teus interesses? O que é que te apaixona? Porque esta é a realidade. Há coisas que nos apaixonam e há coisas que nós não temos o mínimo de interesse. E aqui não é que estamos bem ou que estamos mal. Há coisas que a mim me apaixonam que provavelmente um ou outro de vocês não ligam nenhuma. E eu não estou certo e vocês estão errados, porque o contrário também acontece. Há coisas que vocês se apaixonam, os seus olhos brilham e sentem uma vontade de fazer e de ajudar e de contribuir, e a mim não me diz nada. E não me faz a mim menos espiritual. Na verdade, nós devíamos até entender isso e respeitar isso. Porque às vezes quando há pessoas que dizem, os irmãos não ligam nenhuma à África, não ligam nenhuma a não sei quem não, pronto, sei lá, um exemplo assim, as crianças na Etiópia e não sei quê, porque eu só de ouvir, o meu coração ferve, o meu coração faz isto e aquilo, o que é que eu devo fazer? Olha, deves ir e fazer o que Deus coloca no teu coração, ajudar. Não podes é colocar isso, me obrigar a mim a fazer isso. Nem me fazer sentir que não sou espiritual se o meu coração não está na Etiópia e está na figueira. Mas às vezes isso acontece. Os irmãos não são sensíveis. Não tem nada a ver com sensibilidade. Tem a ver com nós somos diferentes. E há coisas que nos apaixonam e que nos colocam os nossos olhos a brilhar. Há coisas que nós até podíamos pagar para fazer. Há coisas que vocês fazem que até se esquecem de almoçar. Porque isso, os olhos brilham quando se fala nesta área, naquela área, etc. Isso fala o quê? Fala a inclinação que Deus colocou dentro de ti. Isso é uma pista, no sentido de, olha, se calhar é por este lado, é por este caminho. Se calhar há alguma coisa que Deus, eu posso fazer nesta área. Claro, não estou a falar daquelas pessoas que dizem, pastor, eu gosto muito de cantar, mas não sabem. Então a gente deve cantar no chuveiro. Quando digo não sabe, não tem, eu apaixono-me pintar. Mas se calhar é melhor eu não ganhar a vida a pintar, que vocês não iam comprar quadro nenhum que eu pinte. Temos aí o equilíbrio. Mas, algumas pistas, o que é que te apaixona? Isso é importante. O que é que te apaixona? Claro que quando nós na casa de Deus, tudo o que vier à mão para fazer, a gente faz. Há tempo de necessidade e a gente abraça. Mas com o tempo, claro que é desejável o quê? Eu vou fazer, inclinar-me, estar mais dedicado àquilo que me apaixona a fazer. Se eu não tenho paciência nenhuma para estar com crianças, não tenho paciência nenhuma para inovar, para descer ao nível dele, para os ensinar carinho, amor, claro que essa provavelmente não é a área que tu deves ajudar. Isso é lógico. Então, algumas pistas, o que é que te apaixona? Segundo, quais são... Não tenho queda nenhuma para aquilo. Então nós percebemos quais são
os nossos talentos naturais, o que é que nós temos capacidade de fazer. Porque isso nos dá algumas pistas. Outra pista é a tua própria personalidade. Às vezes nós não percebemos bem como cada um de nós é único. Deus usa pessoas diferentes para tarefas diferentes. Se nós olharmos, por exemplo, para os 12 discípulos, eles eram completamente diferentes uns dos outros. O caráter, a personalidade, os talentos, o coração, eram todos diferentes. Ninguém é melhor, nem ninguém é pior. Deus tem tarefas específicas para cada um de nós. Então, nós percebemos a nossa personalidade é importante. Há pessoas que não têm o mínimo de personalidade para lidar com outras pessoas. Claro que devem melhorar, devem trabalhar essa área, mas eles lidam bem com papéis, sozinhos. E ele trabalhar sozinho é ótimo, trabalhar com alguém estraga tudo. Não estamos a dizer que vamos sempre pô-lo a trabalhar sozinho, ele deve melhorar, mas não deve pensar liderar grandes pessoas, porque ele estraga tudo. Percebemos a nossa personalidade. Percebemos ainda outra pista, é que Deus não desperdiça nada. É uma coisa que eu aprendi que é interessante. Quando Ele diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, é interessante. Deus não desperdiça nada. Muitas coisas que acontecem nas nossas vidas, que nós não entendemos, mas muitas delas foram para além do nosso controle. E a realidade é que essas experiências fizeram-nos crescer, amadurecer e ganhar uma sensibilidade para essas áreas, que nós, na altura, quando estávamos a vivê-las, não imaginaríamos sequer o futuro. Mas se calhar no futuro és a pessoa certa que Deus quer usar para ajudar pessoas com esse tipo de problemas. Por causa da tua sensibilidade, que ganhaste ao viver. Ou seja, onde eu quero chegar é que Deus não desperdiça nada que acontece na nossa vida. Até as experiências traumáticas, se calhar Ele vai usá-las para que nós possamos ser bênção para outras pessoas lá à frente. Depois de curados, tem lá a cicatriz. Cicatriz quer dizer que está curado. Está lá a marca, mas podes tocar que já não dói. Então, Deus não desperdiça nada. Às vezes não entendemos, Deus me fez passar por aquilo para que eu fosse usado. Também não acredito nisso. Mas eu acredito é que Deus não desperdiça nada. Ao ter passado por isto ou por aquilo, Ele vai aproveitar todas essas coisas. E para me usar para nessas áreas. Se calhar eu não tinha sequer a sensibilidade, coração, não pensava, mas lá à frente vai ser a tua própria personalidade. E foi só uma palavrita. Pois, mas há pessoas que sabem dar a palavrita, como nós às vezes dizemos, na hora certa, a coisa certa, a pessoa certa. E há outros que a gente não sabe bem o que é que há de dizer. É verdade ou não é? Então, precisamos de aprender a reconhecer que isso é dom de Deus, talento de Deus, capacidade de Deus. Então, não só descobrir, não só reconhecer, mas utilizar. Diga ao irmão ao lado, utiliza. Porque muitas pessoas quando estão... Às vezes eu ouvi alguém dizer assim, quando eu estiver numa posição de autoridade, então eu vou servir com o meu dom. Receio que nunca vais lá chegar. Porque o propósito não é a posição de autoridade. Nunca foi ser o percurso da vida dele, onde quer que ele andou, independentemente da fase que ele estava a viver, ele foi bênção. Ele fez aquilo que sabia fazer. Ele nem disse, eu tenho o dom, eu tenho isto, eu tenho aquilo. Ele não disse nada, ele apenas fez. Na casa de Potifar ele serviu o melhor que sabia. Mas se nós olharmos com mais atenção, percebemos que de facto esse dom de liderar é alguma coisa que desde a casa de Potifar ele vai, na verdade desde a casa do pai, mas ele vai, vimos, ele liderou na casa de Potifar, ele liderou na prisão, ele liderou em todo lugar. Mas ele não chegou lá dizendo eu sou o líder, não, ele foi bênção, ele serviu, ele usou o talento que Deus lhe deu.
Ele abençoou. Ele disse, olha, eu estou aqui porque eu tenho a chamada para liderar. Não, isso é parvoíce. Se eu puder ser útil, eu vou ajudar. Eu vou servir. Se calhar ele leu aquele versículo de Eclesiastes. Tudo o que tiver à mão para fazer, faz. E ele fez de forma tão sincera, tão genuína, tão entregue na casa de Potifar, que em pouco tempo ele estava a liderar toda a casa de Potifar. Mas as coisas nem tudo. Isto é sempre a subir. Não, esqueça lá isto de subir e descer. Não, é uma caminhada. Porque na caminhada ele foi parar à prisão. E ele foi bênção na prisão. Ele ajudou lá o carcereiro, e ele ajudou o copeiro, e ele ajudou o padeiro, e ele serviu. E quando dá conta, ele está a liderar aquele lugar. E quando ele chega ao faraó, e quando ele interpreta o sonho, ele diz, oh faraó, olha, eu cá sou líder, tenho provas, olha, o meu passado tem um testemunho. Não. Ele só foi chamado para interpretar, e ele pediu ajuda a Deus e interpretou o sonho. Ele disse, olha, vai acontecer isto, se calhar era bom arranjares alguém. Porque, para dirigir isso. E o faraó é que pensou, olha, por que não ele? Mas onde eu quero chegar é que aquela disponibilidade de fazer, de servir. José serviu. Então, não desistas de servir. Continua a caminhar. Independentemente da fase que estejamos a viver. Porque às vezes nós somos peritos. Não, tenho vontade nenhuma. Isto não é uma questão de vontade, é um estilo de vida. Se soubesse o que me fizeram, não tem a ver com o que fizeram ou deixaram de fazer. Tem a ver com... é a nossa atitude. É assim que encaramos a vida. Deixa-me dar-lhe aqui um exemplo, eu só vou dizer o nome do homem no final. Aos 22 anos ele falhou no negócio. Aos 23 anos, tem a ver com, lá nos Estados Unidos, legislatura, senado, partidos, ele foi derrotado. Aos 24 voltou a falhar no negócio. Aos 26 faleceu a esposa. Aos 27 teve uma crise nervosa. Aos 29 foi derrotado como um porta-voz. Pelo porta-voz. Aos 31 foi derrotado pelos eleitores. Aos 34 foi derrotado pelo Congresso. Aos 39 foi de novo derrotado pelo Congresso. Aos 46 derrotado pelo Senado. Aos 47 foi derrotado pelo vice-presidente. Aos 49 anos foi derrotado. A vida tem muitos contratempos. Há muita vontade de desistir. Mas, por favor, não percas a fé. Continua a servir com o teu dom. Estás a servir as pessoas. Não para chegar aqui ou lá. Porque não importa o que estejas a viver, continua a ser bênção. Porque acreditas que Deus tem um propósito para a tua vida. E independentemente do que este fez, do que aquele fez, do que aquele está a fazer, Deus é soberano. Então permanece fiel. Eu não te posso dizer qual é o propósito de Deus para a tua vida. Eu creio que nem Deus te vai dizer todos os detalhes, porque isso ia nos confundir todos. Deus não disse todos os detalhes aos 17 anos. Olha, José, aos 17, tu vais agora ali para aquele terreno e os teus irmãos vão te vender. Ele já não ia para lá. Certo? Eu não acredito que lá na casa de Potifar Deus dissesse, olha, não te preocupes, eu estou por trás disto tudo. A mulher de Potifar vai mentir, tu vais parar à prisão, mas não te preocupes que eu sou contigo. Você acha que Deus disse isso? Claro que não. Muita coisa que nós não vamos entender, não vamos perceber. E vamos viver o que vocês às vezes pensam também, mas qual é o propósito? Não te preocupes. Preocupa-te em ser fiel com os teus dons e caminha. Ser bênção. Porque os dons que Deus nos dá é para abençoar outros. Provavelmente lá à frente, algures na nossa vida, nós vamos dizer como José, olha, foi para isto que Deus me preparou, para o que está a acontecer hoje. Mas ser fiel. Diga, irmão, ao lado, permanece fiel. Permanece fiel. Permanece fiel, porque Deus tem um propósito para a tua vida. Precisamos é descobrir os nossos dons, reconhecer os nossos dons, não andarmos a nos comparar com ninguém. Como igreja, a mesma coisa.
Podemos aprender com os outros. Podemos nos motivar através do que outras pessoas estão a fazer. Mas nós somos nós mesmos. Eu não estou a dizer isso como desculpa. Estou a dizer isso sinceramente. Eu não estou a dizer isto como desculpa. Para dizer assim, não, na Figueira é diferente, porque nós assim, não. Sinceramente, Deus conhece o meu coração. Mas já vivi muito tempo no passado. Hoje estou resolvido comigo próprio. Já vivi muito tempo a querer ser este, a querer ser aquele, e a igreja tem que ser assim, tem que ser acolá. E eu estou contente no sentido, eu sei quem sou, eu sei o meu contexto, abraço esse contexto e caminho em frente. Não estou a falar em vivermos acomodados, não estou a falar em vivermos, pronto, olha, deixa andar. Não é nada disso. Mas a não fazermos comparações desnecessárias. Porque sempre comparamos as nossas fraquezas com as fortalezas dos outros. Isso pode nos tornar pessoas não gratas ou ingratas. Não, estou contente. Eu quando digo certas coisas hoje é mesmo verdade. Semana passada fomos à Alverta, glória a Deus, pela igreja, pelos irmãos que nos amam, por tudo aquilo. Mas eu sinto mesmo bem aqui, com vocês. Quando eu vou a outros lugares, há mais gente nova ou há mais gente mais velha, há mais isto, há mais aquilo, umas coisas que gosto, e eu não venho de lá dizer assim, poxa, esta era a igreja que eu queria. Não, estou bem. Não é acomodado. Mas é assim, Senhor, eu percebo o nosso contexto. Quero abraçar esse contexto. Quero perceber cada vez mais que há uma caminhada e eu quero fazer com uma boa atitude. E qual é o propósito de Deus? A gente pode não saber ainda especificamente, mas vamos ser fiéis, porque aquilo que Deus nos dá é para abençoar outros. Amém? Então ser fiel, sendo bênção para as outras pessoas. Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Fecha os teus olhos e vamos orar.